Senhor, Brasília fazendo 64 anos. Como o senhor avalia como que está a cidade hoje e o que você acha que ela ainda poderia melhorar? Primeiro, Letícia, obrigado pela oportunidade dessa conversa. E eu não sou governador, eu fui. Então eu quero falar como cidadão. Eu estou em Brasília há 50 anos. Eu amo profundamente essa cidade. Eu acho que Brasília, Juscelino Kubitschek e Brasília como símbolo, redescobriu o Brasil. O Brasil depois de Brasília é um outro Brasil. É o Brasil que se interiorizou, o Brasil que conquistou o seu próprio território. Então eu acho que Brasília tem uma importância que transcende o seu aspecto urbano, o seu aspecto cidade e o seu aspecto capital. Aos 64 anos, eu cheguei aqui em Brasília, tinha 15 anos. Era uma adolescente, bonitinha, diferente, usava mini saia, todo mundo falando bem da sua arquitetura, do seu urbanismo, reinventou o conceito de cidade. Aos 64 anos, Brasília é uma jovem senhora. Já tem algum reumatismo, já tem algumas dorezinhas natural da idade. E já comete alguns erros cometidos pelas outras grandes cidades brasileiras. Felizmente, ainda preserva no plano piloto o seu traçado original, as suas linhas arquitetônicas que fizeram com que André Morro chamasse Brasília de capital da esperança, mas nas regiões periféricas, nas regiões administrativas e sobretudo nas cidades do entorno, ela começa a cometer erros graves de ocupação irregular do solo, de desigualdades sociais muito profundas, que são os mesmos erros cometidos por Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte. Então, só que Brasília tem uma diferença, ainda dá tempo de corrigir esses erros. Então, eu acho que Brasília é uma cidade maravilhosa, uma qualidade de vida fantástica, mas é uma cidade que precisa ter algumas correções de rota. O senhor acha que Brasília cumpriu com seu propósito de ser a cidade do futuro? Ah, isso não tem dúvida. Ela vai ser sempre a cidade do futuro? Não, não é a cidade do futuro, é a cidade da esperança. Por quê? Como é que era o Brasil antes de Brasília? Capital era o Rio de Janeiro e, demograficamente, nós éramos um país litorâneo. Ocupávamos o litoral. O brasileiro demorou 200 anos para atravessar a Serra do Mar e mais 200 para atravessar a Serra da Mantiqueira. Com Brasília, interiorizou-se o desenvolvimento. Metaforicamente, é como se o brasileiro só, depois de 450 anos, ficasse de costas para o Oceano Atlântico, de frente para o seu território, e parou de ter saudade dos navios negreiros, ou parou de ter banzo das caravelas portuguesas. O Brasil conquista o seu próprio território quando, primeiro Getúlio, depois Juscelino, constrói usinas hidroelétricas, constrói Brasília, constrói estradas, e aí descobrem as riquezas do Cerrado. Antes de Brasília, o Cerrado era improdutivo, nem árvore crescia, era torta. Aí vem a Embrapa, depois de Brasília, e hoje o Cerrado é o maior produtor de grãos, tem a maior produtividade de grãos por hectare do mundo. Descobre as belezas do Pantanal, da Amazônia. O Brasil se integra energeticamente através das linhas de transmissão, se integra pelas estradas, mas se integra, sobretudo, culturalmente. Vou te dar um exemplo. Você é de Santa Catarina. Se você vai num casamento lá na cidade que você nasceu, o pai e a mãe são catarinenses, o pai e a mãe da noiva, e o pai e a mãe do noivo também são catarinenses. Em Brasília, você vai num casamento, a mãe da noiva é amazonense, o pai é gaúcho. O pai do noivo é carioca e a mãe é cearense. Aqui há uma verdadeira miscigenação das nossas culturas regionais. Você acha que é onde o Brasil se encontra? É onde o Brasil se encontra e se reinventa. Então é como se o Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil, ou o Casagrande de Senzala, tivesse que ser reescrito a partir de Brasília. Brasília nasce uma outra civilização. Que civilização é essa, na sua opinião? É uma civilização criativa, é por isso que nasce Renato Russo, Zélia Duncan, Cássia Eller, Nelson Piquet. Tem muita criatividade no ar. E por que essa criatividade? Porque toda miscigenação cultural gera criatividade. Antes a gente estava falando um pouco sobre esse espírito do tempo, o Zeitgeist de Brasília. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre essa criação de Brasília, coincidentemente no momento em que várias cabeças pensantes geniais estavam se reunindo juntas aqui? Eu acho o seguinte, foi uma conspiração planetária
para que Juscelino, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Bule Marques, Ernesto Silva, Israel Pinheiro, Mariane Peretti, Volpi, Di Cavalcante, todos esses grandes nomes das várias áreas da inteligência brasileira se juntassem, né, para construir um novo Brasil. Né? E aí vem, olha para você ver como os anos 50 foram ricos, foi a década mais importante de toda a história do Brasil. Vem Juscelino, presidente da República, resolve construir Brasília. Aliás, essa é uma história muito interessante, resolve meio por acaso, não sei se você conhece a história do comício de Jataí, depois falamos sobre isso. Bom, vem a construção de usinas hidrelétricas, ao mesmo tempo que o Brasil começou a ter uma enorme esperança, porque ia ter uma nova capital. O Brasil, que tinha perdido a Copa de 50 no Maracanã, vai na Suécia, com um menininho de 17 anos, e ganha o Campeonato Mundial de Futebol. E o mundo descobre Pelé e Garrincha. Aí vem o cinema novo, com Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, espanta o mundo. Aí vem a música popular brasileira, a bossa nova, com João Gilberto, Tom Jobim, a poesia com Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. Olha o Brasil sendo redescoberto. Aí aparece uma mulher brasileira nos anos 50 e é campeã do mundo de tênis, Maria Esther Bueno. Aí vem um sujeito fraquinho lá de São Paulo, Éder Joffre, e vira campeão mundial de boxe. Olha como foi criativo os anos 50. E essa criatividade toda tinha um líder que exalava otimismo, esperança, que, na minha opinião, foi o maior brasileiro de todos os tempos, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Brasília de 64 anos ainda exala isso? Menos. O Brasil, de certa forma, vive um momento meio obscurantista, muito maniqueísta, sectário, e, infelizmente, a gente está gastando tempo e dinheiro para construir muros, e com esses tijolos a gente podia estar construindo pontes. Eu acho que o Brasil precisa hoje de um vento de reconciliação. Reconciliação consigo mesmo, com a sua história, com a sua perspectiva de futuro, e reconciliação com aqueles que pensam diferente. Esse Brasil radicalizado, eu sou 8 ou 80, eu sou direita ou esquerda, isso tudo não é criativo. O Juscelino era um conciliador. Eu me recordo, por exemplo, está nos livros de história, eu era menino, mas isso é muito claro. A UDN tentou derrubar Juscelino. O Carlos Lacerda tinha uma frase que dizia o seguinte: Juscelino não ganha eleição. Se ganhar, não toma posse. Se toma posse, não governa. Isso era a UDN, ferrenho adversário do Juscelino. No primeiro ano do governo Juscelino, os oficiais da aeronáutica deram um golpe de Estado, Jacareacanga. O que Juscelino fez? Anistiou os revoltosos. Um dos oficiais revoltosos, meses depois, dá um outro golpe, de Aragarças. O que Juscelino fez? Anistiou pela segunda vez. Reconciliou o Brasil. O Brasil precisa de diálogo. Agora, diálogo entre quem? Entre os contrários. É muito fácil você conversar com quem pensa igual a você. O interessante, o bonito, o criativo e o que constrói um futuro diferente é o diálogo entre contrários, que é a alma da democracia, que é a alma da política. É a possibilidade de você encontrar convergências entre quem pensa diferente. Metrô. Desde que você saiu do governo, pouquíssimos quilômetros foram... Não, nenhum metro. Nenhum metro. Depois que eu saí do governo, faz 15 anos, não se construiu nem mais 1 metro de metrô. Todo metrô... Por quê? Falta de visão. Porque construir viaduto é mais barato, mais rápido e agrada mais as elites. Mas é o transporte coletivo eletrificado que faz com que as classes menos favorecidas tenham uma qualidade de vida melhor. A civilização de uma cidade, o grau civilizatório de uma cidade pode ser medido por quem usa o transporte coletivo. Você pega em Paris, por exemplo, você pega o diretor do banco, vai trabalhar de metrô. E quem limpa o banheiro do banco também vai trabalhar no mesmo metrô. Isso mostra o grau civilizatório da cidade. Na mesma esteira parou o VLT. A mesma coisa o VLT. Olha aqui, quando eu comecei a falar de metrô em Brasília, achava que eu era doido. Porque Brasília tinha menos de 1 milhão de habitantes, para que precisava de metrô, o trânsito era uma beleza. E eu dizia o seguinte: olha, gente, o metrô tem que ser construído antes do adensamento urbano, para organizar o crescimento. E não depois que a cidade está adensada, vai custar muito mais caro fazer desapropriações, túneis e tudo mais.
Mas as pessoas não entendiam isso na época, eu fui muito criticado, de uma forma muito veemente. O projeto do metrô eu fiz quando fui secretário de transporte do Zé Aparecido. E o primeiro trecho do metrô eu construí como secretário de obras do governo Roriz, saindo aqui da 114, indo até a Praça do Relógio em Taguatinga e até Samambaia. Depois, quando eu voltei como governador, eu cheguei o metrô até a rodoviária e levei até a Ceilândia. Depois que eu saí do governo, nenhum dormente de metrô se colocou mais, o que é uma pena. O metrô hoje transporta 160 mil passageiros dia. É importante, sem ele o caos seria maior. Mas é muito pouco para uma cidade que tem 3 milhões e 700 mil habitantes e que tem mais 2 milhões de moradores no entorno que vivem em função de Brasília. As novas linhas de metrô estão caindo de maduro, estão pedindo, ô gente, estou aqui, me faz por favor. Brasília precisa de uma linha de metrô de superfície ligando o plano piloto ao Gama, Santa Maria, Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental e Lusiânia. Brasília precisa de um ramal de metrô para o Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, precisa de um outro ramal para o Sol Nascente, precisa do ramal da Asa Norte até o UNB. Está caindo de maduro, tem que ser feito. E eu tenho muita esperança que as gerações mais novas, que virão depois de nós, e que já estão aí, muitas lideranças novas surgindo, gente bem preparada, inteligente, vai fazer com que Brasília cumpra o seu destino. E falando sobre a atuação do governo atual, que também deixa a desejar, talvez, nessa questão de construção de, por exemplo, linhas de metrô novas. Qual a sua avaliação sobre o governo do governador Ibanez e a vice Celina Leão? É uma visão positiva, e eu vou te falar por quê. Os governos que o antecederam, com todo respeito ao Agnelli e ao Hollenberg, foram o governo de não fazer. É proibido fazer. Eu vou passar no governo 4 anos e depois não vou responder nenhum processo, porque eu não fiz nada. Não fazer nada é uma maneira de não errar. O Ibanez está tendo coragem de tirar da gaveta muitos projetos que eu deixei. Por exemplo, o túnel de Taguatinga que eu deixei, ele foi lá e fez. O viaduto do Sudoeste, ele foi lá e fez. O viaduto do Recanto das Emas, ele foi lá e fez. Então eu tenho uma visão positiva sobre o governo Ibanez. Agora, você em 4 e 8 anos, você não faz tudo. O Brasil não tem muito essa cultura de planejamento estratégico de longo prazo. Eu, por exemplo, deixei o VLT do aeroporto, passando pela W3 até a Zona Central, licitado, contrato assinado, e eu trouxe o presidente Sarkozy, que era o presidente da França, no dia 7 de setembro de 2009, para assinar o financiamento a fundo perdido de 800 milhões de euros. E o meu sucessor cancelou o contrato. Nós podíamos ter o VLT hoje rodando. E outras críticas no sentido de educação, saúde. Olha, o senhor já teceu críticas, inclusive, ao governo do Ibanez antes dele se reeleger em 2022, em questão de falar sobre o tratamento da saúde mesmo, principalmente depois da Covid-19, com cirurgias eletivas paradas no SUS, tudo mais. Como você avalia que ele lidou com isso? Letícia, sabe o que é? Criticar é muito fácil. Eu, como já sentei na cadeira, eu sei a dificuldade que é governar. E eu, neste momento, avalio positivamente o governador Ibanez, o trabalho que ele está fazendo. Até porque grande parte da equipe dele veio do meu governo. E eu tenho orgulho disso. Bom, na educação, eu deixei 200 escolas de educação integral funcionando, com café da manhã, almoço e lanche da tarde. A criança chegava na escola às 7h30 da manhã e saía às 5 da tarde. Construí 12 vilas olímpicas, que hoje atendem 60 mil crianças no contraturno. Eu fiz o Bolsa Universitária. Eu pagava 5 mil bolsas universitárias para jovens fazerem faculdade particular e eles trabalhavam no contraturno como monitor das escolas de educação integral. Isso, infelizmente, se desconstruiu. É uma pena, porque Brasília, desde Anísio Teixeira, desde a ideia da Escola Parque, era a ideia da educação pública de qualidade. Porque Brasília, como capital do país, não basta apenas sediar os poderes da República. Precisa ser exemplo de políticas públicas para as outras grandes cidades brasileiras. Essa é a vocação de Brasília. Que ela cumpre? Parcialmente. Eu vou dizer o UNB. Darcy Ribeiro criou o UNB. Ok, para ser uma universidade aberta e crítica. A UNB cumpre o seu papel? Minha visão, cumpre. Mas no meu governo, eu consegui, com a Márcia, que hoje é reitora, na época era decana de extensão universitária, levar a UNB para Ceilândia, para Planaltina e para o Gama. Foi a primeira e única vez
que a UNB descentralizou campos universitários. Isso é importante? Muito importante. Por quê? Uma pequena parte dos alunos da escola pública da Ceilândia estuda na UNB da Ceilândia, mas uma grande parte começou a achar esse sonho possível. Porque quando a UNB era só aqui no plano piloto, era impossível. Então, você ter uma universidade pública perto de você é uma maneira de você visualizar, sonhar com um futuro melhor. E quem tem esse pensamento positivo, otimista sobre o próprio futuro e sobre o futuro da sua cidade, ele se materializa. Isso é energia. E sobre um futuro que ainda não aconteceu, o centro administrativo, o que você acha que Brasília estaria sendo ou seria se o centro administrativo, que está pronto, realmente passasse a funcionar? Bom, aí eu vou ser um pouco radical. É uma vergonha o centro administrativo estar parado. Se o centro administrativo estivesse funcionando, primeiro, todas as secretarias de Estado, todos os órgãos do governo estariam no mesmo lugar, o que dá uma sinergia importante. Hoje você tem a Secretaria de Saúde num prédio alugado não sei de quem, não sei aonde, você tem a Secretaria de Obras num prédio alugado não sei de quem, não sei aonde, uma Secretaria de Habitação num prédio bonito alugado de não sei quem, não sei aonde, e elas não se conversam. O centro administrativo reuniria todos os órgãos de governo. Segundo lugar, ela inverteria o fluxo de pessoas e de veículos. Hoje você tem o servidor público que mora em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, vindo de manhã para Brasília e voltando à tarde para casa. O centro administrativo faria com que ele ficasse na sua região e, ao contrário, os servidores públicos do plano poderiam ir de metrô trabalhar no centro administrativo. Você estaria diminuindo esse fluxo das horas de ponta e você estaria dando vida, gerando ativos econômicos para essa região de 2 milhões de habitantes, de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. E por que você acha que ainda não saiu do papel? Sinceramente, eu não sei. Eu diria que talvez vontade política. Eu fico imaginando aqui se eu fosse governador. Eu pegava minha mesa e mudava para lá. Quem não vier para cá não está no governo. Simples assim. Falando de vontade política, quais são as suas ambições? Você está inelegível no momento, mas se eventualmente reconquistasse sua possibilidade de se eleger? Olha, eu vou ser muito sincero com você. A vida ensina muito. Eu antes tinha ambição de ser senador, eu fui. De ser deputado, eu fui. De ser governador, eu fui. Hoje, eu já sofri tanto, já fui tão perseguido, que para mim o mandato é menos importante. Essa conversa aqui, estou fazendo política. E eu estou passando experiência para gerações mais novas. Né? Então eu não preciso do mandato para ter vida ativa. Mas se pudesse? Eu, desde menino, gosto de política. Com 14 anos, eu fui candidato a presidente do Grêmio da minha escola. Com 17, eu fui candidato a presidente do diretório acadêmico da Escola de Engenharia. Eu lembro que menino ainda, meu pai era ferroviário, muito humilde, eu ia na barbearia lá do meu bairro, porque é o único lugar que tinha a revista O Cruzeiro e a Manchete, para ler sobre a história do Juscelino construir Brasília. Eu era fanático com isso. Eu, até hoje, consigo falar para você o último discurso do Juscelino do Senado inteirinho. Eu ainda falo com a voz, imitando a voz dele. Quero ouvir depois. O elogio que o Tancredo faz na cerimônia de pós-morte do Juscelino é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, eu gosto de política como arte. Arte de quê? Arte de diálogo, de conciliação, de construção de um país melhor. Eu não gosto da política do ódio, do radicalismo. Sabe, isso aí é uma política rasteira. No mundo todo, quando surgiu a televisão, quando surgiu o rádio primeiro, mudou a política. O Roosevelt começou a fazer aquele programa ao pé do rádio e mudou os Estados Unidos. Depois Kennedy foi o primeiro que usou televisão, mudou a política. Agora as redes sociais estão fazendo uma grande mudança na política. Num primeiro momento, para pior. Porque a rede social permite que você crie um perfil falso, que não é você de verdade, e você vende aquele perfil, é eleito o perfil. Quando o perfil é eleito, você, eleito pelo perfil, se obriga a fazer de conta que você é aquele perfil. Então, tira um pouco da autenticidade, tira um pouco da profundidade, do conceito do ser político. Brasil 2060, Brasília 100 anos. Qual é a sua expectativa para a cidade do futuro? Primeiro, quero encontrá-la no aniversário de 100 anos de Brasília.
O Oscar Niemeyer viveu 105 anos, trabalhando, lúcido. Eu quero quebrar o recorde dele. Quando Brasília fizer 100 anos, se Deus quiser, eu vou estar fazendo 106. E eu quero estar presente nesse aniversário. A Brasília que eu sonho é uma Brasília cercada de linhas de metrô para todas as cidades. É uma Brasília com todas as escolas públicas, com educação integral, com uma saúde mais humanizada. É uma cidade com menos desigualdades sociais, com as cidades como Santa Luzia, Sol Nascente, 26 de setembro, todas bem urbanizadas. E com uma sociedade que tenha mais convivência social e cultural e menos desigualdades. Essa é a Brasília que eu sonho. Estamos indo nesse rumo? Nem tanto. Eu acho que Brasília tem acertos, mas tem muitas mudanças de rota que têm que ser feitas para que no aniversário de 100 anos a gente tenha essa cidade que eu acho que o Juscelino gostaria de ver. Só para a gente fechar, para falar bem sobre Brasília e tal, pode comentar sobre um espaço daqui da cidade que você tem algum carinho especial, que você goste muito? Bom, eu adoro a Igrejinha da 108. Eu acho ela de uma simplicidade arquitetônica e ao mesmo tempo de um simbolismo, que dá a impressão assim que o Oscar Niemeyer sentou e em 2 minutos fez aquele desenho. Só que é genial. Aquele chapéu de freira suportado em apenas 3 pilares, o painel do Atos Bulcão, as pinturas originais que eram do Volpe, foram substituídas agora pelo Galeno. A simplicidade da igrejinha, inaugurada em 58, me comove. A catedral também. A catedral reinventou a ideia. Toda a catedral no mundo, as góticas, as antigas, as modernas, eram mais ou menos iguais. O Oscar Niemeyer veio aqui e reinventou o conceito de catedral. Eu adoro também o Parque da Cidade. É o maior parque urbano do mundo. É o pulmão de Brasília. E eu quero ver, no aniversário de 100 anos, e muito antes talvez, o Parque Burle Marx na Asa Norte, que é o rebatimento do Parque da Asa Sul, também pronto. Eu acho que isso é importante. Brasília precisa ser a cidade-parque. Aqui nessa região que nós estamos, na Asa Sul, esses jardins ainda são do Burle Marx. Esse verde de Brasília faz com que Brasília seja diferente das cidades de concreto e asfalto. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.